Alô, galera! Vascanários aqui, Marcelo falando. Não sei em qual plataforma eu soltei um vídeo falando sobre a história do Vasco, sobre a luta contra os preconceitos. Qualquer um, né? A bandeira do Vasco foi sempre contra aí a questão racial, né? Lá atrás, a resposta histórica. E depois abarcou algumas outras lutas contra outras discriminações, né? Tem a questão aí também da abertura para autismo, né? Condições especiais para vascaínos autistas. E eu tenho lá do Facebook 3 pessoas com deficiências, né? Que me pediram para soltar um vídeo. Eu estou pegando seus nomes e a deficiência, né? Cadeira de rodas e muletas, né? Eles estão pedindo para eu fazer vídeo sobre o uso de muleta, uma área específica para quem tem muletas e tal. Eu vou pegar o nome de todos aí, são mais ou menos uns 10, né? Que querem gratuidade e um espaço específico para verem o jogo do Vasco, né? Portadores dessas deficiências, né? Ou situações especiais, né? Não gosto de falar em deficiência, não. Situações especiais, né? Desses vascaínos, mas vai ser um pouquinho para frente. Estou aqui, como eu falei, né? Aguardando eles mandarem os nomes, a condição especial deles, né? E o que deseja, né? Muitos reclamam que não tem acesso à gratuidade e quando tiver acesso, poderia ter um local específico para isso, né? Cadeirante, a questão de gente que usa muletas, isso é muito importante, né? Bom, e como eu comecei o vídeo falando, né? O Vasco, historicamente, abarcou sempre a luta contra o preconceito, racismo, né? Racial, né? E aí outro dia, acho que foi ontem, anteontem, ou talvez na quinta-feira, quinta ou sexta, né? Alguém disse que eu não tinha lugar de fala, né? Porque apesar de ser vascaíno, apesar do Vasco bater de frente com essas questões de luta contra o racismo, eu não teria lugar de fala, né? Porque notadamente eu não seria o alvo do preconceito, né? E aí, nessa plataforma, eu fui explicar um ponto de vista, né? Que é mais do que justo. Qual o ponto de vista mais do que justo? Toda e qualquer pessoa tem lugar de fala, né? Inclusive no aborto. O homem também tem lugar de fala no aborto, porque quando ele é um ser gregário, e nós somos seres gregários, tivermos acesso a alguém que vai abortar, alguém que a gente pode denunciar, deve denunciar, né? Porque dentro das condições que a lei permite fazer o aborto, fora dessas condições, é crime. Então, eu tenho, e qualquer vascaíno, qualquer torcedor teria, né? A questão do lugar de fala contra o racismo. Não é porque a gente não é alvo do preconceito que a gente não tem lugar de fala. Volta a falar. Assim como o cidadão tem direito /dever de denunciar, né, alguém que vai fazer aborto e tal, o cidadão tem o direito /dever de impedir, né, denunciar práticas racistas. Então, se eu faço parte dessa comunidade, sou um ser gregário, tenho conhecimento de práticas racistas, qualquer preconceito e tal, eu tanto tenho lugar de fala, quanto eu tenho direito /obrigação de denunciar, né? Até de impedir, caso a pessoa possa, né? Que às vezes demanda aí um risco de morte e tal, né? Às vezes há uma agressão injusta, iminente, né? E tal, e violenta, e a pessoa não vai tentar defender a outra podendo perder a sua vida. Então são coisas que a gente tem que analisar no dia a dia, mas voltando para o vídeo, para o tema específico, todo e qualquer vascaíno ou não vascaíno tem lugar de fala sim com relação à luta contra o racismo. E não é só vascaíno que tem esse direito /obrigação de agir, não. Todo cidadão, né? Todo cidadão lá atrás era uma outra situação, né? Hoje é uma outra situação. Lá atrás podia haver isso.
Hoje não pode mais. Eu lembro que até pouco tempo atrás, né, você via cenas aí de novelas não tão antigas, tipo Roque Santeiro, né? A Viúva Porcina chamando o seu empregado de crioulo, não sei o que e tal, né? E depois, quando tem um personagem lá, um promotor de justiça na cidade, né, que chega, ele é negro, né? E aí o pessoal falava insultos e tal. Isso podia, não pode mais. Então toda e qualquer pessoa tem o direito, obrigação, dever de impedir isso, denunciando, né, impedindo o ato, né? Então vascaíno, assim como todo e qualquer torcedor, tem o direito, obrigação de impedir que isso aconteça. E daí vem o tal do lugar de fala. O lugar de fala não precisa ser a mulher que vai abortar, e nem o alvo do racismo. Todos nós somos, né? Porque aborto é proibido por lei, salvo exceções, né? O eugênico, etc, etc. E qualquer racismo também. Então, eu, como você, temos direito, obrigação de impedir, de agir para que isso não aconteça numa sociedade que evolui, né? Ainda tem imbecis que acham que isso aí pode acontecer, né? Que, eu tenho liberdade de expressão e tal. Não vou entrar nesse mérito, que o vídeo já ficou extenso demais. Para fechar aqui, né? É uma pena que a gente está vendo aí, né? O Jair fora, né? Por contusão, vai ficar aí 9, 10 meses fora. O Tietê não se sabe se vai jogar contra o Botafogo. É uma pena o Diniz não estar contando com o Paulinho, né? Queria muito que o Paulinho voltasse a jogar pelo Vasco. Foi muito importante em 2023. 2024. Estava vindo numa crescente quando sofreu aquela lesão. Voltou da lesão no final de 2024. E 2025 não conseguiu jogar, né? Não sei se porque ainda tem problemas com relação a... Quando o jogador volta de lesão, né? Tem aquele problema mental. Vou botar o pé, não vou me lesionar de novo. Tá aí o Jair, né? Não porque ele quis, né? Não por uma força maior, deram uma porrada nele, né? O jogador de esporte acabou de ser uma lesão pesadíssima e entrou em outra, né? Mas o Paulinho poderia ajudar bastante aí na volância do Vasco. É uma pena a gente não ver o Jair, não ver o Paulinho, né? Podendo jogar na vaga do Jair ou ajudar, né? Ali na vaga do Jair, né? A gente não sabe por quê. Não se sabe se porque faltam 4 meses para acabar o contrato do Jair, o Vasco não vai contar com ele. É o tipo de jogo que o Jair que faz, né? É o box to box, é o que arrasta. O Diniz gosta do jogo mais apoiado, mais associado. Mas é uma pena o vascaíno Paulinho, não poder, né, ajudar o Vasco aí, não estar sendo mais colocado para ajudar, inclusive, seu time de coração, né? Se gostou dos comentários, inscreva aqui no meu canal Vasco Análise, dá um like para mostrar o YouTube engajamento, sininho para mostrar o YouTube que você quer receber meus vídeos. Quando forem ao ar, Vasco Análise, fique com Deus e até o próximo vídeo.